Bem-vindos ao Entrevista Jazzy. Nós temos hoje o grande prazer de entrevistar um ícone do esporte, do jornalismo esportivo, Charles Marzanasco Filho. É uma alegria, Charles, te receber aqui no NB State. A alegria maior sou eu que tenho, né? De estar aqui com você, Antônio, nesse teu programa. E vamos ver aí o que a gente responde aí de histórias, coisas que aconteceram aí. Vou contar um pouquinho no esporte sobre você. O Charles trabalhou na Gazeta Esportiva, na Jornal do Esporte, na Folha de São Paulo, Revista Quatro Rodas, e assessorou ninguém mais, ninguém menos do que o Ayrton Senna. Motivo pelo qual eu gostaria que você iniciasse contando a sua experiência ao lado do grande ídolo Ayrton Senna. Bom, é lógico que qualquer pessoa, hoje, quando a gente fala em Ayrton Senna, né, qualquer pessoa acho que gostaria de ter estado no meu lugar, né? Porque eu, em relação ao Senna, eu conheci o Ayrton quando ele era garoto, corria de kart com 14 anos, e ao mesmo tempo fui vendo ele crescer no automobilismo, né? Nas corridas lá na Europa, de carro mesmo, né? Fórmula Ford, na própria Fórmula 3, depois ele correndo na Fórmula 1. E depois que eu comecei a trabalhar diretamente com ele, eu não sabia se eu era assessor dele ou um fã, entendeu? Porque era uma coisa muito bacana, né? Da nossa convivência, né? E tudo. Porque o Senna sempre foi uma pessoa assim, muito bacana em todos os sentidos, né? Você o acompanhou por quanto tempo? Na realidade, eu acompanhei ele desde moleque, né? Quando ele tinha 13, 14 anos, correndo de kart. Mas trabalhando mesmo, eu comecei a trabalhar com ele em 87. As pessoas vão lembrar aqui, quando ele correu com aquela Lotus amarela da Camel, né? Que era patrocinada pela Camel. E a partir dali eu comecei a divulgar ele, assessorar ele, a pessoa dele mesmo e ele como piloto, né? Eu comecei a fazer o trabalho de divulgação no Rio de Janeiro, na primeira corrida do ano, para a RJ Reynolds, que era a empresa que fazia os cigarros Camel, né? E depois disso, aí eu comecei a fazer assessoria, o empresário dele viu meu trabalho e chamava Armando Botelho, e ele me contratou para fazer a divulgação dele a partir dali, mais no Brasil mesmo, né? Fazendo todo o trabalho com a imprensa brasileira, algumas vezes internacionalmente. Como é que era o assédio? O assédio do Senna era muito bacana na época, porque o que acontecia? Para você ter uma ideia, quando eu ia com ele no aeroporto, né, normalmente a gente fazia muitas entrevistas no aeroporto, porque no aeroporto de Cumbica, né, lá em Guarulhos, porque quando ele chegava ou ia sair do Brasil, naquela época que ele não tinha avião ainda, ele viajava com os aviões de carreira, né? E lá no aeroporto o assédio dele era incrível. Às vezes a gente ficava com medo dele perder o voo, porque era muito autógrafo. E ele fazia questão de dar autógrafo para quase tudo. Quem pedia, ele tentava dar, né? Dentro do possível, mas sempre atendia muito bem os fãs, né? Assim, sempre foi uma coisa. Charles, você pode nos contar alguns fatos interessantes que só você sabe, que conviveu com ele 24 horas? Bom, na realidade eu tenho assim, algumas passagens que eu considero assim, vamos dizer assim, umas histórias mais divertidas, né? E é lógico que elas são um pouco longas, vou tentar encurtar por exemplo, uma delas aconteceu quando ele estava com a bola toda, isso lá no ano de 1991, naquele ano ele venceu as 4 primeiras corridas do ano, né? E estava com a bola toda, e a última delas tinha sido em Mônaco. Ele venceu o GP de Mônaco, né? E eu estava com ele lá no GP de Mônaco, e aí na semana seguinte ia ter, desculpa, 2 dias depois, ia ter um treino dele no circuito de Manicourt, na França. E essa pista de Manicourt nunca tinha realizado um GP na França, e seria a primeira vez, porque os GPs na França eram em Paul Ricard. E aí ele pediu para mim ir com ele, né?
para acompanhar ele, já aproveitar e fazer uma matéria, né? Daquele primeiro treino e tal. E eu ia ficar mais um tempo na Europa, que eu também fazia assessoria do Christian Fittipaldi, que ia correr naquela semana em Pau, no circuito francês, na rua também. E aí a gente combinou de se encontrar lá no apartamento dele, fomos de helicóptero de Mônaco para Nice. E quando chegou em Nice, a gente ia pegar o avião dele, só que o avião dele deu um problema para sair, deu um problema no freio, né? Ele ainda até brincou, falou que como eu estava ali, era a primeira vez que eu estava viajando direto naquele avião com ele, ele até brincou falando que eu fui o azarado ali que deu azar para dar aquele problema. Mas aí nós tivemos que tentar um voo de carreira, não tinha voo, e o Berger estava junto, né? E tinha outro piloto Modena, italiano, e o Berger pediu o avião dele da Áustria, ligou para o pessoal, o piloto dele na Áustria, e o avião veio da Áustria para buscar a gente para ir para Manicure. Só que nesse intervalo todo era para a gente chegar tipo meio-dia lá em Manicure, em Nevers, né, na cidade francesa, e a gente acabou chegando 4 horas da tarde. Então perdemos 4 horas depois. E o Senna de treino. E o Senna tinha um carro alugado lá em Nevers, né, no aeroporto, e saiu ele, o Berger, o Stefano Modena e também o massagista dele, o Leveré. E nós saímos, o Senna, sabe, muito atrasado. Imagina um piloto de Fórmula 1 atrasado, né? Para um treino. E ele saiu com tudo, assim, passando todos os carros, em uma velocidade, lógico, sempre com segurança, mas considerável. E nisso nós estávamos chegando no centro de Nevers. E quando nós chegamos perto do centro de Nevers, o Berger, de vez de ficar quietinho no carro, ele ficava mexendo na chave, desligava, ligava limpador de para-brisa, buzinava. Os dois pareciam 2 crianças dentro do carro. E aí o Senna foi passando vários carros e muitos motoristas reclamando, buzinando, porque aquilo na Europa não era padrão, né? Ainda mais na Europa. E ele, naquela altura, ele olhou e viu um guarda, um bigodão, né? Daqueles mustache francês, um guarda meio gordo assim. E quando ele viu o guarda, ele jogou o carro para a direita, ficar quietinho. Só que o Berger continuou, sabe? Para-brisa, fazendo todas aquelas coisas. E o guarda já estava revoltado, esperando a gente, parou o Senna, né? Pediu os documentos para o Senna, né? Mas não reconheceu o Senna porque ele estava de óculos. E aí o que o guarda pediu os documentos lá, ele pediu para mim pegar a pasta dele, eu passei a pasta para ele deu o passaporte. Quando o guarda viu Ayrton Senna escrito, ficou mais bravo ainda. Porque achou que nós estávamos mesmo drogados mesmo, porque o que o Senna está fazendo aqui em Nevers, né? Lá não era assim um local de corrida de Fórmula 1. E aí o Senna teve até que tirar o óculos. Quando ele tirou o óculos, o guarda reconheceu. Aí o guarda falou para ele, Monsieur Senna, né? Aqui é Nevers. Tinha umas placas assim, ele mostrava ali, Nevers, né? Mônaco, acabou, já foi a corrida. E aí, na realidade, ele pediu vários autógrafos para levar para os amigos, família e tal. Ele e o outro guarda e dispensou a gente. Né? E aí teve em seguida, os caras brincavam tanto que eles deixaram no estacionamento, quando a gente chegou no circuito, ele deixou o Modena preso no carro, o estacionamento vago para várias vagas, né? Ele pegou, foi justo onde tinha 2 carros, um perto do outro, falou para mim descer do carro, desceu todo mundo, só ficou o Modena, ele ficou preso no carro, sozinho, fechado com 2 carros, e não conseguiu ir para o treino, demorou mais de 1 hora até chegar alguém para abrir o carro. E eles não foram abrir. Brincadeiras, né? Era coisa entre eles, exatamente. Dentro das suas experiências, o que o Senna compartilhou com você? O que você aprendeu com ele? Qual é um ponto assim de referência nesse relacionamento de vocês? Eu tive, assim, em relação ao Senna, eu aprendi o que é determinação, né? Porque quando eu ia para as pistas, quando eu tinha corrido, o Senna sempre assim, no próprio Interlagos mesmo, no Rio de Janeiro, para mim ele sempre era o primeiro piloto a chegar e o último a sair, né?
O helicóptero ele tinha, não era muito para fugir do trânsito, era para ser o último e chegar rápido depois. Mas era uma coisa assim, muito determinante. Eu não aprendi só com o Senna. Engraçado que eu aprendi com toda a família, mas principalmente com o pai dele, o seu Milton da Silva, né? E eu aprendi muitas coisas assim importantes, porque era uma pessoa que hoje eu falo assim, que se o Senna foi do jeito que ele foi, é lógico que a mãe também tem muito a ver, lógico, com toda a família, né? Mas muito também em virtude do seu Milton, porque era uma pessoa assim, até para pedir conselhos, essas coisas todas eu fazia, sempre pedia para ele e tal. E outro que também muita gente não sabe, que eu convivi muito, foi o irmão dele, o Leonardo Senna. O Leonardo Senna, para muitos, é o irmão do Senna, né? Mas em termos de marketing, foi um dos melhores marqueteiros que eu vi em toda a minha vida. Se a Audi teve um sucesso tão grande, se deve também no começo do país, ao próprio Leonardo Senna, porque na realidade nós perdemos o Senna, né? Um mês depois que a Audi foi lançada no Brasil. E nós tivemos um trabalho muito forte de marketing, né? Elaborado pelo Senna, comigo, o próprio Birajara Guimarães, né? O Jaroslav. Então nós somos uma equipe muito forte, que sem o Senna, né? Hoje todo mundo acha que a Audi foi o Senna, né? Lógico que o Senna sempre contribuiu com o nome dele é importante, mas de uma certa forma foi também pelo irmão, porque nós fazemos um trabalho muito agressivo de marketing. O jornalismo hoje, como é que ele é encarado, como que é visto nesse segmento nosso atual? Bom, eu costumo dizer, eu sou meio atrasado em relação a todo esse esquema de internet, de mídias sociais e tal, né? Mas eu tenho uma coisa que eu acho que a mídia social ela é extremamente importante, como é extremamente importante também as divulgações que a gente faz nos grandes meios de comunicação. Então, por exemplo, hoje quando você tem por exemplo, um Instagram de qualquer pessoa, né? Você vai pôr alguma coisa de uma empresa, é muito importante sair ali e tal, né? Mas é você que está falando. Quando você consegue passar uma mídia, por exemplo, que nem uma TV Globo, por exemplo, ela falar que essa empresa está fazendo uma coisa de sucesso, uma coisa diferente, já dá outro aval. Exatamente. A credibilidade que o Instagram então, não eu costumo dizer que as duas se combinam muito, né? E o que não pode separar nunca uma da outra. Concordo. Muita gente fala assim, os eventos que você fez na Audi naquele tempo eram super eventos, eram bacana e tal. Hoje já não seria, duvido. Hoje seria muito mais com a internet. Com a tecnologia. Exatamente. Claro. Por exemplo, eu tive um evento que eu fiz, eu considero que tenha sido talvez um dos eventos mais importantes da Audi. A gente fez um salão do automóvel, o primeiro salão do automóvel da Audi. O Leonardo Senna me mostrou uma foto de um carro, né, que era um carro futurista chamado Avus, né? E esse carro era um carro conceito, e ele me mostrou na parede. Quando ele me mostrou aquele carro na parede, e a Audi tinha assim uns 6, 7 meses no Brasil, era o primeiro salão, ele chegou para mim e falou, pô Charles, precisamos divulgar esse carro, que é o carro conceito, vai ser a maior atração do salão, né? E eu falei para ele, pô, legal, estou com uma ideia. Isso na mesma hora, né? Ele falou, que ideia? Vamos botar esse carro no Anhangabaú ou na Praça da Sé? Quando eu falei isso, ele falou assim, espera aí, você está louco? A nossa marca, ninguém conhece muito ela, é Audi, mas ela vai concorrer com Mercedes e BMW, que era mais conhecido, né, no Brasil naquela época. Tanto que a Mercedes chegou aqui na abertura da importação, né, ali perto de 92 e tal, e chegou já bem conhecida. A Audi ninguém conhecia, as 4 argolas e tal. Então, quando ele falou aquilo para mim, nós concorremos, você quer pôr no Anhangabaú, na Praça da Sé? Vamos pôr no Shopping Guatemi. Sabe o que eu falei para ele? Eu falei assim, público de shopping, não. Ele vai gostar do carro lá no Guatemi, mas ele não vai chegar perto do carro, porque ele tem meio pouco de vergonha. É que nem autógrafo. Por exemplo, você pega um Senna, você bota ele num shopping, um jogador que nem o Neymar, é lógico que algumas pessoas vão pedir autógrafo, mas não é todo mundo que vai. Mas põe o Neymar na Praça da Sé, para você ver o que vai acontecer com ele. Ele sai sem roupa de lá, entendeu? Então, basicamente, foi uma coisa muito agressiva que eu falei para ele,
E aí o que a gente fez? Eu falei para ele assim, ao passo que se a gente pôr o carro na Gabaú, na Praça da Sé, ele vai sair nos grandes jornais, depois vai chegar no nosso público. Vai sair nas TVs, em tudo, né? E aí foi o que aconteceu. No dia seguinte, foi capa da Folha e do Estadão. Isso só do carro ter Uma ido... sacada. Exatamente. Que não deixou de ser de marketing. Foi totalmente de marketing. E também não é a sua área. Mas é que eu sempre trabalhei muito ligado fazendo coisas diferenciadas, né? E aí, voltando ao evento mais importante, não foi esse ainda. O evento mais importante, que foi muito legal, na minha opinião, né? Pode ser que as pessoas não achem tanto. No ano seguinte, no outro salão, o Leonardo era muito preocupado com o salão. Não tínhamos nada para mostrar no salão. Nada. Aí eu fui subir no avião com ele, indo para Brasília, era um avião do Senna, né? Na época, o King Air. E a gente subiu no avião, ele chegou para mim, entrando no avião, e falou assim, Charles, esse ano nós não temos nada para mostrar no salão do automóvel. Falei com a Audi, não vai ter absolutamente nada, nenhuma novidade. Vai ser os mesmos, nem o futurista. Isso é ruim porque a imprensa precisa de um gancho. Exatamente. Tem o tal do gancho. Exatamente, tem o tal do gancho, exatamente. Aí o que aconteceu? Eu dei 3 ideias para ele no caminho, para Brasília, e ele não gostou de nenhuma das 3. Uma eu até lembro, que eu achei que seria legal, eu queria fazer o primeiro anúncio ao vivo, dentro do salão com uma estrela, uma mulher fazendo um anúncio, que nem era nas épocas antigas que a gente via que começou o rádio, que tinha aqueles anúncios, né, ao vivo e tal. Eu achei que a ideia era boa, só que ele não achou tão... Achou normal, assim, não gostou muito. Aí, quando nós estávamos retornando, eu tinha acabado de escrever uma matéria que o Audi A6, um dos carros da marca, ele tinha sido considerado o carro mais seguro no mercado americano, em crash test. Crash test é aquelas batidas que o carro vem e bate para ver a segurança, né? Aí eu cheguei para ele, eu estava com ao vivo na cabeça do anúncio, cheguei para ele e falei, olha, eu tenho, acho que... A solução. Vamos, o que você acha da gente fazer um crash test ao vivo dentro do salão? Ai, que bacana. Nossa, ele ficou alucinado. Só que aí nós não fizemos dentro do salão porque não dava. E a gente fez no Sambódromo, convidamos todo mundo, o governo, fizemos o crash test, foi um sucesso, e nós colocamos exposto o carro batido. Foi a maior atração de todo o salão. Os bonecos, sabe aquela coisa? Mostrava em filme, tudo, né? Que bacana. Então sempre foi assim uma coisa. O Leonardo mesmo fez um evento, a Audi naquela época tinha assim, coisas muito diferenciadas. Ele fez um evento que, isso foi ideia dele, eu estava junto, de trazer um TT para o salão de helicóptero, sabe assim, chegou carregado no helicóptero, chegou no salão com o helicóptero, no Sambódromo, no Sambódromo também. E uma outra foi a história da balsa, né? Que ele fez uma balsa, isso lá em Angra dos Reis, né? E também na Ilha Bela. Essa balsa ficava lá, só chegava de barco. Então para o público da Audi era bom, né? E o cara chegava com o barco, parava, tinha ali seu chinelo para pôr, as coisas, tinha restaurante japonês, tudo dentro do mar. Que maravilha. Sempre foi o marketing da Audi, sempre foi muito inusitado e muito marcante. Sim. Porque aqui em Campinas nós comentávamos isso. Que beleza, olha o que foi feito, olha o marketing, a revista maravilhosa, que aliás foi criação sua também. Na realidade, a revista eu fui editor dela. O Leonardo Senna, que ele quis fazer a revista na época, quando ele quis fazer, eu até fui, não que eu fui meio contra, mas eu falei para ele, Leonardo, vai ter que investir muito, porque normalmente a maioria que fazia quando faz uma revista, naquela época, né, principalmente, pegava a revista, queria fazer preto e branco, sabe, só uma coisa, não que preto e branco não fosse bonito, mas não uma coisa tipo preto e branco arte, né? Era aquela coisa de gastar menos, né? Então eu falei para ele, para fazer revista tem que investir. Não, mas eu quero investir. Aí era maravilhoso. Sempre... Ficava na minha cama, na minha sala, em todo lugar. A gente fazia dela. Eu tinha a coleção da revista. Eu e ele criávamos assim, muitas matérias diferentes. Para você ter uma ideia, eu sempre gostei de fazer o inusitado, sabe assim? Coisas que chamassem a atenção das pessoas. Um dia, lá na redação, o Fábio Cury, que trabalhava lá comigo e fazia a parte de publicidade,
ele chega para mim, eu era editor, e fala, poxa, nós precisamos fazer uma matéria de terno, né? Matéria de terno. Como é que qualquer um faz uma matéria de terno hoje? Naquela época também. Pega uma produtora, vai nas lojas Armani, nas lojas que anunciavam na revista, né? Vai nessas lojas e bota os modelos de terno e faz a matéria. Isso é o normal, né? Aí passou 20 minutos, eu tive uma ideia. Falei, desculpa, Fábio Cury, estou com uma ideia aqui. Vamos fazer uma matéria de terno e vamos pôr os roqueiros, os principais roqueiros, que sabe assim, os principais conjuntos, né? Que o Roger, sabe aqueles roqueiros de terno, porque a gente nunca vê eles de terno. Verdade, ficaram lindos. Nossa, aí foi diferenciado, né? Ficou uma coisa bacana. Charles, o que te inspira profissionalmente? A vontade que eu sempre tive de divulgar, sabe? Sim, é uma coisa, eu falo assim, por exemplo, essas ideias, um dia um cara queria escrever um livro, porque ele me acompanha muito em todas as ideias que eu tive, que foram muitas mesmo, assim, de matérias diferentes e tal. Ele fala que ele falou assim para mim, vamos fazer um livro para os estudantes, né? Fazer um livro tal, de todas as suas ideias, contando tudo. A gente foi almoçar para combinar o livro. Aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, só que tem um problema, isso não dá para ensinar, isso nasce na pessoa, entendeu? E aí ele falou, então vamos fazer o livro. Porque na realidade, o Leonardo Senna, por exemplo, ele nunca foi um cara que estudou marketing, né? Nasceu nele, entendeu? Ele gosta de tecnologia e tal, mas ele para marketing, ele é capaz de pegar um lápis que você fala assim, esse lápis é feio, daqui a pouco ele consegue fazer um ângulo que ele fica bonito, entendeu? Faz uma boa imagem. Você tem o seu dom da escrita, cada um tem o seu valor. Exatamente, é isso aí. Charles, muito obrigada por compartilhar com a gente seu conhecimento, Eu sua experiência, mas a gente vai pedir para você voltar. Tá bom. Com muitos assim. mais casos, mais fatos que a gente gostaria de compartilhar com quem está nos assistindo. Vamos falar assim, um prazer todo meu, viu, Antônio? Obrigada, querido. E agradeço aí pela oportunidade, né? Eu que agradeço. E também desejo um sucesso maior para você. E eu vou falar uma coisa aqui para o público. Eu conheci a Antônia hoje e estou admirado com o jeito dela, vamos dizer assim, com a cabeça que ela tem, com a liberdade que ela tem de falar as coisas e o conhecimento todo das pessoas. Tá? Muito obrigada, viu? Até breve.